1 Pedro 1, versículo 3. Escute com atenção, assim diz a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vou ler mais uma vez. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nessa semana assisti a um filme que começa mostrando uma reunião de um grupo de cristãos chineses. Eles estão naquela cena lendo juntos a Escritura, alguns versos bíblicos, e de repente os policiais eles entram e começam a bater no líder da reunião. E todos os que estão ali naquela reunião são amarrados com cordas. E ali se encontra uma menina. A menina está vendo tudo isso que está acontecendo. Ela é levada para um barracão escuro, é algemada a uma coluna, um tronco de madeira. E o policial diz para ela: sua mãe foi buscar dinheiro. Se ela não pagar 200 yuans, você ficará aqui. E ele vai embora. E enquanto a câmera no filme mostra ela ali sozinha, algemada, presa, a voz dela já adulta narra o que estava acontecendo. Em 1988, quando eu tinha 13 anos de idade, fui detida numa reunião. Passei um dia e 2 noites naquela sala escura, cheia de medo. Naquela época, pessoas estavam sendo presas, desfiladas pelas ruas e condenadas a trabalho forçado por se reunirem e compartilharem o Evangelho. Eu não entendia. Nós queríamos ser pessoas boas e seguir o caminho certo. Por que então o governo nos perseguia? Por que o Partido Comunista odiava tanto os crentes? Essas eram as perguntas no coração de uma pequena criança. Uma experiência como essa pode ser considerada como uma experiência traumatizante, né? A menina poderia, por tudo isso que ela viu, por tudo que ela sofreu, rejeitar completamente o Evangelho e escolher viver uma vida mais segura, mais feliz. Mas esse não foi o caminho trilhado por ela. 2 anos depois, aos 15 anos de idade, ela conseguiu levar para sua casa livretos com conteúdo cristão que produziram grande alegria no coração da sua família, da igreja doméstica que ela participava. Todos ficaram muito felizes com o conteúdo daqueles livros. Mas a polícia descobriu. E ela viu o seu próprio pai sendo espancado por não dizer de onde tinha vindo aqueles livros. As investigações policiais se intensificaram para saber a origem dos livros, quem os tinha trazido de fora para lá. E ela então teve que fugir 1 ano depois. E assim começaram os seus anos de fuga. E a pergunta que eu fiquei me fazendo assistindo esse filme foi: o que fez aquela menina que já havia visto e sofrido por sua fé, com seus 15, 16 anos de idade, muito mais do que você ou eu vamos ver e sofrer em toda a nossa vida aqui? O que faz aquela menina, mesmo tendo visto e sofrido tudo isso, continuar firme? O que fez ela ficar firme na fé em Cristo Jesus, mesmo tendo a sua vida em risco todos os dias? E eu creio que o apóstolo Pedro nos explica o motivo
que fez aquela garota permanecer firme por toda a sua vida, sofrendo tantas coisas. Creio que nesse versículo 3 está a resposta. O título do filme é Marcada. Marcada. Esse título cai muito bem para aquela história que o filme conta. Aquela história real. Aquela menina foi marcada desde a sua infância pela dor. Foi marcada pelo sofrimento, pela perseguição. Mas também foi marcada pela perseverança, pela fé e por uma viva esperança. E de onde veio tudo isso? Irmãos, em tempos de eleições, a palavra esperança se torna muito ouvida. Candidatos prometem mudanças, prometem renovação, prometem um futuro melhor. E pessoas em geral colocam a sua esperança nessas promessas. Mas eu creio que você já viveu o suficiente para perceber que nós não podemos depositar a nossa esperança nem nos políticos e nem na política. A esperança viva da qual Pedro fala no versículo 3 não diz respeito a esse tipo de sentimento que está no coração de quem espera por dias melhores aqui na terra. Não é disso que Pedro está falando. Esperança essa que hoje está presente no coração e amanhã já vem a frustração. Não demora muito. Pedro se refere no versículo 3 a uma esperança viva. A uma esperança que vive. O que Pedro diz nos faz entender que existe um tipo de esperança que tem vida própria, que nunca esmorece, que nunca morre. Essa esperança, ela é pessoal, é ativa na vida de algumas pessoas, não todas. E quem são as pessoas que possuem essa esperança viva dentro de si? O versículo 3 nos responde também. Em resumo, o versículo 3 nos ensina que a esperança viva é dada por Deus àqueles que por sua muita misericórdia foram regenerados mediante a ressurreição de Cristo. É isso que está aí escrito. A esperança viva é o propósito de Deus para a vida daqueles por quem Ele estendeu a sua misericórdia e foram regenerados mediante a ressurreição de Cristo Jesus. Então, há 3 fatos vinculados entre si que resultam nessa esperança viva que todo cristão ou todo verdadeiro cristão possui. Eu quero falar sobre esses 3 fatos. O primeiro fato que está aí exposto no versículo 3 de 1 Pedro 1 é que você, cristão, tem a viva esperança porque Deus teve misericórdia de você. Você, cristão, tem a viva esperança porque Deus teve misericórdia de você. Pedro afirma que segundo a sua muita misericórdia, Deus nos regenerou para uma viva esperança. Se não fosse pela misericórdia de Deus, você estaria amarrado às falsas esperanças deste mundo. Você acreditaria nas promessas de um futuro melhor, dadas por homens que nem mesmo podem garantir que estarão vivos amanhã. E você se frustraria depois. Se Deus não tivesse tido misericórdia de você, você continuaria trabalhando meramente como uma forma de conseguir a tão sonhada aposentadoria. E sabe o que ia acontecer? Você ia se frustrar quando chegasse lá. Se Deus não tivesse tido misericórdia de você, você continuaria trabalhando... não, já li essa parte. Você iria, por exemplo, a um médico, a um centro estético, para realizar procedimentos que
conservassem, ou pelo menos tentassem conservar a sua aparência mais jovial. E sabe o que aconteceria logo? Você se frustraria quando percebesse que a velhice vem para todos que continuam vivos, e seus efeitos são inevitáveis. Você continuaria vivendo, se Deus não tivesse tido misericórdia de você, uma vida miserável, uma vida medíocre, uma vida comum. Porque para você tudo o que existe seria o que você pode ver com os seus próprios olhos e pegar com as suas próprias mãos. Mas Deus teve misericórdia de você, cristão. Deus teve misericórdia de você. Ele escolheu você para você pertencer a Ele. Ele olhou para a sua miséria e se compadeceu de você. Ele viu você seguindo por caminhos de morte. E Ele teve misericórdia de você. Então você agora não acredita mais em falsas promessas de futuro. Você não vive mais trabalhando para chegar na aposentadoria. Você não vive mais para melhorar a sua estética e tentar frear a passagem do tempo. Você já não tem mais preocupação com essas coisas, porque Deus teve misericórdia de você. Ele, por sua misericórdia, deu a você uma esperança viva, que modificou a sua perspectiva e fez você ver além do que os teus olhos carnais podem ver. Deus não quer que você acredite em falsas promessas. Ele não quer que seus olhos alcem voos somente até a sua aposentadoria, quando então você supostamente terá descanso. Ele não quer que você esteja lutando contra a idade, insatisfeito com a sua aparência, como se ela fosse o que há de mais importante para você. Ele não quer isso para você. Ele teve misericórdia de você e te deu uma esperança viva, por meio da qual este mundo e a vida neste mundo são compreendidos como um lugar de passagem, como um campo de trabalho temporário para a glória de Deus, como um campo missionário onde nós precisamos testemunhar as virtudes dele. Pela misericórdia de Deus, você deixou de pertencer a esse mundo para se tornar participante do seu povo exclusivo. Deus teve misericórdia de você. Esse é o primeiro fato importante. O segundo é que você, cristão, tem a viva esperança porque Deus regenerou você. Você, cristão, tem a viva esperança porque Deus regenerou você. A misericórdia de Deus o levou a dar a você uma nova vida. Pedro afirma aí no versículo 3 que, segundo a sua muita misericórdia, Deus nos regenerou. É essa palavra que está aí na sua Bíblia? A regeneração é a ação de Deus em dar uma nova vida, uma vida espiritual, uma vida em Cristo. Essa nova vida se manifesta a partir do novo nascimento. Jesus, quando falava com Nicodemos, disse para ele o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é o momento em que a vida espiritual se manifesta e você passa a enxergar o reino de Deus. Com seus olhos físicos, você vê que as coisas continuam iguais. Mas você ganha olhos espirituais para contemplar Deus na sua majestade, para ver que Deus continua reinando absoluto, com poder e soberania, governando o mundo e governando a sua própria vida. Você, que por ter nascido de novo, vê o reino de Deus, você tem essa viva esperança. Você consegue compreender que as estruturas de poder deste mundo
não são nada diante do Todo-Poderoso. Você consegue perceber que os homens arrogam para si autoridade, quando na verdade é Deus quem possui toda a autoridade. Você consegue notar que as pessoas são orgulhosas demais e por isso não se sujeitam a Deus e nem a sua palavra. Você que foi regenerado, você que nasceu de novo, você consegue ver algo que está além e acima de todas as coisas. Você vê Deus reinando em seu alto e sublime trono, de onde ninguém o pode tirar. E você sabe que vai chegar o momento em que Ele vai consertar todas as coisas por aqui. Você sabe disso. Porque você tem uma viva esperança. Você tem a visão do reino de Deus, porque você nasceu de novo. Você foi regenerado para uma viva esperança. Então, primeiro fato, você tem a viva esperança porque Deus teve misericórdia de você. Segundo, você tem a viva esperança porque Deus regenerou você. E agora, em terceiro lugar, você, cristão, tem a viva esperança porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Falando em regeneração, falando em nova vida, Pedro indica o meio pelo qual Deus manifestou a sua misericórdia e deu a você uma nova vida. Como é que Deus fez isso? Por meio do quê? Pedro diz aí no versículo 3, Deus fez isso mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não poderia haver nova vida, nem mesmo uma esperança viva, sem que Jesus Cristo ressurgisse dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é o ponto culminante da nossa fé. Nós cremos num fato histórico irrefutável. A ressurreição de Jesus é a base sobre a qual firmamos a nossa esperança. É o evento mais importante da história da humanidade e que foi capaz de impulsionar a pregação do Evangelho por todo o mundo. E ainda é assim até hoje. A mensagem principal dos apóstolos, após a descida do Espírito Santo, foi a respeito da ressurreição de Cristo. Esse era o tema principal das mensagens. A Escritura diz em Atos 4,33 que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo falava tanto da ressurreição de Jesus, que alguns cidadãos atenienses comentaram assim, em Atos 17:18, que ele parecia pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Eles tinham tantos deuses que eles confundiram o que Paulo falava sobre a ressurreição com um deus, como se houvesse uma deusa chamada ressurreição. A ressurreição de Cristo sempre foi o assunto principal do ensino e da pregação apostólica. Tanto é que Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, não faz o menor sentido nada do que cremos e nada do que fazemos. A pregação sobre a ressurreição de Cristo trouxe muitas consequências amargas para os apóstolos. Certa vez, quando Paulo estava pronunciando a sua autodefesa, ele disse assim, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Em outro momento ele diz, hoje sou eu julgado por vocês acerca da ressurreição dos mortos. Ele falava tanto da ressurreição que era isso que levava ele perante os tribunais humanos. A ressurreição era, sempre foi e sempre será o assunto mais importante. Porque, como disse o apóstolo Paulo, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Eis aqui a boa notícia, irmãos. A boa notícia, a maravilhosa notícia para a humanidade. Por causa do pecado de um, todos caíram,
em pecado e todos morreram. Mas agora, por meio de Cristo Jesus, veio a ressurreição dos mortos para todos estes, a ressurreição dentre os mortos para todos estes que estão nos seus delitos e pecados. Essa é a boa notícia. Essa é a esperança. Essa nova vida, que é fruto da misericórdia de Deus, nos é dada porque Jesus Cristo morreu e venceu a morte. Paulo disse assim que quando Cristo, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. É porque Ele me deu essa nova vida, esperança. É isso que Pedro está dizendo no versículo 3. Eis a sua esperança, meu irmão, minha irmã. Eis a sua viva esperança. Você não vive mais a vida miserável que os cidadãos desse mundo vivem. A misericórdia alcançou você. Você recebeu a regeneração. Você tem uma nova e eterna vida. O poder supremo e grandioso de Deus, o qual Ele exerceu em Cristo, fazendo-o ressuscitar dentre os mortos, é o mesmo poder que Ele exerce eficazmente e eficientemente na sua vida. Imagina, Paulo diz isso em Efésios 1, 19 e 20, que o poder que Deus aplicou para fazer o seu Filho ressuscitar dentre os mortos é o poder que ele atua em você, na sua vida. Isso não te dá esperança? Se isso não te dá esperança, eu não sei o que pode te dar esperança. Em resumo, vimos que a esperança viva é dada por Deus àqueles que, por sua misericórdia, foram regenerados mediante a ressurreição de Cristo. Essa esperança viva é que estava presente no coração daquela menina cristã do filme. Por causa dessa viva esperança, ela que, muito embora fosse uma cidadã chinesa, ela viveu a cultura do reino de Deus, servindo aos propósitos de Deus. E por causa disso, a China não podia suportar ela. Porque Deus teve misericórdia dela. Deu uma nova vida para ela, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso ela viveu como viveu. Já quase no final do filme, depois de anos de perseguição, medo, humilhação, prisão, ela estava presa, foi posta diante de um juiz iníquo, com as suas mãos presas numa mesa, e esse foi o testemunho dela. Quando eu tinha 13 anos, fui presa por participar de uma reunião. A polícia me trancou numa sala pequena e escura por um dia e 2 noites. Eu não sei como teria sido ou como teria sobrevivido aquilo se não tivesse o Senhor ao meu lado. Ela disse mais: quando eu tinha 17 anos, minha família inteira foi presa por crer em Deus. A polícia, aliás, a interrogou sem parar com tortura. E meu pai quase ficou cego de um olho por causa do espancamento. Espancaram ele na minha frente para que eu confessasse e lhes contasse sobre a igreja. Desfilaram comigo pelas ruas. Fui zombada e humilhada por inúmeras pessoas. E ela diz: se não fosse pela força que Deus me deu, como eu poderia ter resistido a tamanha dor e humilhação, sendo apenas uma adolescente? Ela disse ainda: o governo e a polícia local nunca desviaram o olhar da nossa casa, nem mesmo durante os feriados. Tudo isso para me prender. Casa. Eu a perdi
Há anos. Há anos que eu não volto para casa. E ela diz, se não fosse pela orientação, pela proteção de Deus, pela fé que eu tenho nele, se não fosse pelos irmãos, pelas irmãs da casa de Deus, eu provavelmente teria... E aí ela não diz, eu imagino... Ela pensou, né? Teria morrido, teria acontecido alguma coisa terrível comigo. E o testemunho dessa irmã chinesa me fez lembrar do que disse Jesus em João 15, 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria vocês. Como vocês não são do mundo, pelo contrário dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A palavra que eu disse, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se você foi escolhido por Cristo, se você está nele, então o mundo não é o seu lar. Habite neste mundo, viva aqui, trabalhe e sirva este mundo da melhor forma, mas esteja ciente de que você sempre será um estranho para esse mundo. A Bíblia diz que se Cristo está em você, você tem esperança da glória. Essa é a viva esperança que move você, cristão. Essa é a viva esperança que anima você. Essa é a esperança viva que você compartilha, cristão. Cristo, depois de ter padecido, ressurgiu. E ele ressurgiu para regenerar você, para dar a você uma nova vida, para vivificar você. Ressurgiu para dar a você esperança de ressurreição. Ponha nele então a tua confiança, meu irmão. Ponha nele a tua esperança. Nele está a sua vida, portanto viva por ele. E morra, se necessário for, por ele. A glória que está reservada a você junto a ele é incomparavelmente maior do que qualquer tribulação momentânea. Fixe os seus olhos em Cristo. Diante do que Deus realizou por você e em você, a sua resposta agora, a sua resposta imediata, deve ser de adoração. Olha o versículo 3 de novo. Veja como que Pedro começa o versículo. Ele começa dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, adorado, louvado seja o Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos orar? Bendizemos o Teu nome, ó Deus, nosso Pai, porque em Cristo somos regenerados para uma viva esperança. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, nosso Salvador, nosso bendito Salvador Jesus Cristo, porque por Sua ressurreição dentre os mortos, nós mesmos temos a nova vida, a vida eterna. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, ó Espírito Santificador, porque Tu renovas a cada dia a nossa esperança, pelo ensino, pela lembrança e pela aplicação da Tua palavra na nossa vida. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, com toda a nossa gratidão, e confessamos nossa inteira dependência de Ti, para que nos sustentes nos dias maus,
para que nos faças perseverar em meio às tribulações, para que nos reavive a esperança da glória em Cristo, cada vez que a nossa fé for provada, Senhor. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque só Tu és digno da nossa adoração. Não confiamos em homens, não confiamos em prefeitos, não confiamos em vereadores, não confiamos nos poderes instituídos em nosso país. Embora nos sujeitemos a eles por obediência a Ti, a nossa confiança está posta somente no Senhor nosso Deus. Em Ti esperamos, Senhor. Amém.